Olá, boa tarde. Começa agora o Jornal da Justiça, edição especial de sábado. Eleitores têm até a próxima segunda-feira, 9 de janeiro, para justificar a ausência no segundo turno das eleições 2022. A Justiça Eleitoral considera cada turno uma eleição específica e, por isso, cada falta deve ser justificada. Esse é um dos destaques desta edição. E você vai ver também. DRF da Primeira Região mantém decisão que condenou a Itaipu Binacional a pagar mais de 28 milhões de reais em indenizações trabalhistas. Atraso em repasses do Sistema Único de Saúde não impede cobrança de multa à entidade beneficente por atraso de salários e de contribuições sociais. E na retrospectiva dos principais julgamentos do Supremo em 2022, a decisão que considerou constitucional a lei municipal que exige a substituição de sacolas plásticas tradicionais por material biodegradável. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que havia autorizado a reintegração de posse no Parque Natural Municipal do Banhado, em São José dos Campos. A reclamação foi ajuizada pela Defensoria Pública do Estado. Numa análise preliminar do caso, o relator verificou ofensa à decisão do STF na arguição de descumprimento de preceito fundamental e que foram definidas regras de transição para a retomada das desocupações que foram suspensas por causa da pandemia da Covid-19. A sexta turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, manteve a decisão que condenou a Itaipu Binacional a ressarcir mais de 28 milhões de reais em indenizações trabalhistas ao consórcio da construtora. O colegiado manteve a decisão da 21ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, que condenou a Itaipu Binacional a pagar às empresas integrantes do consórcio Unicom mais de 28 milhões de reais. O valor é referente ao ressarcimento de indenizações pagas aos empregados do consórcio Unicom relativas a ações trabalhistas movidas contra as construtoras Andrade Gutierrez, Mendes Júnior, Camargo Correia, CBPO Engenharia e Setenco Engenharia. Os valores são devidos à alteração contratual que estabeleceu que os encargos resultantes das reclamações trabalhistas julgadas procedentes, referentes a empregados do contratado colocados à disposição de Itaipu nas áreas de saúde e mão de obra, devem ser reembolsados pela Itaipu. O relator do caso, o desembargador federal Daniel Paes Ribeiro, afirmou que não encontrou motivos que justificassem a anulação da decisão. Durante a sessão, em seu voto vista, o desembargador federal João Batista Moreira fez questão de levar os 73 volumes do processo para a sessão, mesmo sendo virtual, para mostrar o trabalho e a complexidade do caso. Em Mato Grosso, a demora nos repasses do Sistema Único de Saúde, o SUS, não impediu a cobrança de multa aplicada a uma entidade beneficente de Cuiabá por atraso de salários e de contribuições sociais. O caso foi julgado pela terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho. De acordo com o processo, a Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Cuiabá foi autuada por atraso no pagamento de salários e de contribuição social, além de descumprimento de normas de segurança e de medicina do trabalho. A instituição também não apresentou dados exatos para a relação anual de informações sociais. Ao pedir a improcedência da cobrança das multas, a entidade alegou que o descumprimento das obrigações se devia aos atrasos de repasses de verbas pelo município de Cuiabá. Segundo a associação, a quantia não repassada desde 2007 é superior a 7 milhões de reais. O Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região entendeu que os valores provenientes do SUS são fontes primárias de receita da entidade filantrópica. O TRT acrescentou que o atraso dos repasses caracteriza força maior, como prevê o artigo 501 da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Essa circunstância afastaria a exigibilidade do débito relativo às autuações, uma vez que os salários e os demais pagamentos dependeriam desses valores. No Tribunal Superior do Trabalho, o entendimento foi outro. O relator do recurso da União na terceira turma, ministro Maurício Godinho Delgado, observou que, de acordo com a jurisprudência do TST, a falta ou o atraso de transferência de verbas pelo ente público ao empregador não se enquadra no conceito de força maior. Se a entidade sabe que o Estado está atrasando, ela tem que se adequar. Ela tem que se adequar, porque
são vários anos de atraso aqui no caso Vertente. Então, lamentavelmente, eu entendo que esta não pode ser considerado um motivo de força maior que leve à viabilidade do descumprimento das obrigações do empregador. Ainda de acordo com o relator, o caso abrange o risco de qualquer atividade empresarial e afastar a exigibilidade das dívidas significaria transferir esse risco aos trabalhadores. O ministro destacou também que o fato da associação ser uma entidade filantrópica e, por consequência, não ter finalidade econômica, não afasta a responsabilidade como empregadora. Por unanimidade, a turma deu provimento ao recurso e restabeleceu a sentença para o prosseguimento da execução de multas aplicadas à associação por atraso de salários e contribuições sociais. A 8ª turma do TST julgou um caso envolvendo uma técnica em enfermagem que trabalha no Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, Minas Gerais. A empregada pediu para receber pagamento das férias em dobro porque os valores foram depositados fora do prazo previsto em lei. Nesse caso, a empresa brasileira de serviços hospitalares alegou que a multa só seria devida se as férias fossem concedidas fora do período concessivo. No julgamento, os ministros aplicaram ao caso o entendimento recente do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em Minas Gerais reformou a sentença de 1º grau que havia aceitado o pedido da técnica de enfermagem. Para o regional, não houve dano à empregada porque o atraso no pagamento das férias ocorreu em tempo ínfimo. De acordo com o processo, o valor foi depositado no dia em que se iniciava o período de descanso. O artigo 137 da CLT diz que se as férias forem concedidas após o prazo, o empregador deve pagar em dobro a remuneração referente ao período. A legislação também prevê no artigo 145 que o pagamento das férias deve ser efetuado até 2 dias antes do início do período. Com base nesses 2 dispositivos, o TST, em 2014, editou a súmula 450. O dispositivo estabelece ser devido o pagamento em dobro quando for descumprido o prazo, ainda que as férias tenham sido usufruídas no período correto. No entanto, em agosto deste ano, a jurisprudência do tribunal foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. O entendimento do STF foi que não caberia ao TST alterar a incidência da lei para alcançar situações não contempladas na legislação. Por isso, o Supremo invalidou as decisões judiciais não definitivas, que, com base na súmula, tivessem determinado o pagamento em dobro das férias. No TST, o relator na 8ª turma, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, julgou o caso de acordo com o recente entendimento do STF. O relator lembrou ainda que o Tribunal Pleno já havia definido que a súmula 450 não se aplicaria a casos de atraso ínfimo, o que também se enquadra no processo em exame. Dessa forma, por unanimidade, a turma entendeu que a técnica de enfermagem não tem direito ao pagamento em dobro das férias. A seguir, STF decide que contribuição previdenciária sobre o valor da receita bruta da agroindústria é constitucional. Os detalhes do próximo bloco. Até já. O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da contribuição social devida pela agroindústria sobre a receita bruta. Por maioria de votos, o plenário negou o provimento ao recurso extraordinário com repercussão geral. No caso das empresas agroindustriais, a contribuição da Seguridade Social incide sobre a receita bruta proveniente da comercialização dos produtos e não sobre as folhas de salários. O relatório do CIA, o Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente de Ato Infracional de Belo Horizonte, revelou que no ano passado o tráfico, o uso de drogas e o furto representaram mais de 60% das infrações cometidas pelos jovens.
O relatório do CIA, Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente de Ato Infracional de BH, revelou que ano passado o tráfico, o uso de drogas e o furto representaram mais de 60% das infrações cometidas pelos jovens. Entre as medidas protetivas aplicadas pelos magistrados do CIA estão a internação provisória, tratamento médico, psiquiátrico e psicológico e também o retorno e frequência obrigatória em escolas de ensino fundamental. Com toda certeza, o afastamento da escola leva à prática de crimes. Então, por isso que a importância da aplicação dessa medida. As infrações cometidas, na maioria das vezes, estão associadas à situação de vulnerabilidade social e ao abandono da escola. Eles começam primeiro na infração e depois abandonam a escola. Por exemplo, o tráfico de drogas, o uso de drogas, começa a se drogar e para de ir à escola. Os últimos dados coletados pelo INEP, o Instituto de Pesquisas Educacionais, revelaram que de 2018 para 2019, a taxa de evasão escolar na rede estadual foi de 2,3% no ensino fundamental e de 11,8% no ensino médio. A busca ativa é uma das políticas da Secretaria de Educação de Minas. Ano passado, permitiu o retorno de 40 mil alunos para as escolas públicas. A Busca Ativa é um trabalho que a gente faz em parceria com os conselhos tutelares para a gente resgatar os estudantes que estão infrequentes na escola. Desde 2019, a gente conseguiu resgatar 15 mil estudantes que estavam infrequentes. No período de pandemia, esse número evoluiu para 40 mil estudantes e agora a gente está finalizando a busca ativa do ano de 2022 para resgatar o estudante, para que ele tenha nota e frequência e consiga ter uma regularidade escolar. Uma das escolas públicas mais tradicionais de Belo Horizonte, o Colégio Estadual Central, aplica a busca ativa desde 2019. A gente sempre está preocupado em buscar o aluno infrequente. Então, qual que é a orientação que a gente dá e qual é a orientação que eu tenho como professora? Eu tenho o meu controle de frequência diário e assim que o aluno tem 5 faltas consecutivas, a gente avisa para a supervisão da escola e a supervisão da escola então entra em contato com os pais. E esse contato aí vai nos revelar o que está acontecendo. Uma idosa teve a possibilidade de voltar a enxergar melhor depois de conseguir uma consulta e óculos de grau durante a expedição Araguaia-Xingu. Essa importante iniciativa conta com o apoio direto do Judiciário de Mato Grosso. Quem conta essa história é o repórter Wagner Zanam. Parceria. Esta é a pedra angular que sustenta a expedição Araguaia-Xingu. E uma delas é muito importante. Entre o Poder Judiciário de Mato Grosso, o Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, prefeituras e secretarias de saúde. Uma soma de esforços que garante os atendimentos oftalmológicos, a distribuição gratuita de óculos de grau e a visão desta gente que mora no Xingu e no Araguaia. Um dos serviços mais buscados em toda vez que a expedição Araguaia-Xingu passa por essa região é a de oftalmologista, de oculista, enfim, resolver problemas de visão. O Vanderli, lavrador, está aqui comigo, vai falar um pouquinho sobre essa situação. Vanderli, é muito difícil para quem mora aqui ter acesso a esse tipo de serviço, a esse tipo de consulta especializada? É bastante dificultoso para nós aqui a região. Por quê? Não tem? Não tem, na realidade não tem aqui. Um exemplo, estou aqui hoje para fazer 2 mandados, pedir a segunda via do meu certidão de nascimento e fazer um exame de óculos. Aqui de vez em quando vem algum oculista de fora, sabe? Mas aqui mesmo no nosso município nós não temos. É muito dificultoso para nós aqui, até mesmo as estradas, a distância, né? Agora, a população sabendo que a expedição Araguaia-Xingu vem e traz esse serviço, já se prepara para aproveitar dele também? Se prepara sim, você pode ver o tumulto de gente, né, que vem nos ser atendido, né? Que bom, parabéns a vocês. Veja bem, o TJMT entra com a organização da expedição, a escolha dos municípios visitados. O TRT entra com a destinação de recursos que garantem os serviços dos oftalmologistas, oculistas, exames, lentes e armações. A Justiça Comunitária também entra com recursos para aquisição de lentes, armações e serviços e com o caminhão oftalmológico, um verdadeiro consultório móvel. E assim a população é consultada, as lentes preparadas, as armações escolhidas, os óculos montados e entregues a cada um que precisa. As prefeituras e secretarias municipais de saúde também dão apoio no atendimento e infraestrutura. Tudo isso sem custo algum para a população.
Dentre toda essa gente atendida neste ano, mais de 1.000 ao todo, uma senhorinha de 64 anos chama a atenção. Eu sou doméstica, ainda trabalho até hoje. Seu lento e difícil caminhar, amparado por uma bengala, já sugere que a vida não foi assim tão fácil para ela. Ela, contudo, não desistiu de lutar e ir atrás. Os olhos desta simpática senhorinha já precisavam de óculos novos há 2 décadas. Aí eu estava com uns 20 anos, que eu estava precisando de óculos. E não tinha? Não tinha. Por quê? Mas Deus me abençoou demais, porque você chegou, né? Estou feliz. Graças, meu bom Deus, estou feliz. E como é que estão os olhos agora? Os olhos tá bom, ótimo. A graça, meu bom Deus, estou enxergando longe. Assim é feita a Expedição Araguaia-Xingu. De gente, de histórias, de esperança. E o melhor de tudo, de realizações de coisas simples, é verdade, mas que pareciam um sonho distante para a Anália e tantas outras pessoas. Não paguei nada. É bom? É Deus. Vocês são assim de Deus. Estou alegre demais. Deus é Deus. A seguir, a gente relembra o julgamento do STF que validou lei do município de São Paulo que exige a substituição de sacolas plásticas por material biodegradável. Voltamos já. Os eleitores que não votaram no segundo turno das eleições de 2022 têm até esta segunda-feira, dia 9, para justificar a ausência. O formulário pode ser preenchido no portal do TSE na internet ou presencialmente nos cartórios eleitorais. É importante lembrar que 3 ausências consecutivas injustificadas causam o cancelamento do título eleitoral e consequências para os cidadãos, entre elas a impossibilidade de emitir passaporte, de tomar posse em cargo público e obter empréstimos em bancos públicos. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul lançou recentemente o projeto Júri Itinerante, com o objetivo de concentrar esforços para a realização de mais de 100 plenários em 4 comarcas até agosto deste ano. O Tribunal do Júri é um mecanismo da cidadania que assegura a participação popular nos julgamentos. Os 7 jurados designados à função decidem sobre casos que envolvem crimes dolosos contra a vida. Em 2022, foram realizados mais de 1.200 júris no Rio Grande do Sul. O projeto Júri Itinerante chega para dar prioridade e celeridade a esses processos. Ao todo, serão 108 plenários, sendo 33 em Capão da Canoa, 35 em Caxias e 30 em Palmeira das Missões. Todos serão realizados até agosto de 2023. Porto Alegre também foi atendida, com 10 audiências, e 8 foram executadas e 2 foram adiadas por conta do pedido das defesas dos réus. As audiências da comarca da capital gaúcha ficaram encarregadas pela juíza de direito Rosângela Maria Vieira da Silva. Ter participado desse projeto para mim foi muito gratificante, tanto profissionalmente, como também como forma de participar dessa ação do tribunal, dando essa resposta à sociedade, aos envolvidos no processo, em si, como as vítimas, e até mesmo aos réus, como nos casos, por exemplo, de alguns que foram absolvidos, responderam aos processos por tanto tempo e ao final foram absolvidos. É uma resolução na vida dessas pessoas. O projeto observa a portaria número 69 de 2017 do CNJ, que prevê a criação de grupo de trabalho de magistrados para esforço concentrado para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. A ideia é que esse programa seja permanente e, se houver necessidade, outras comarcas poderão ser atendidas. A magistrada que representa Porto Alegre no programa recentemente ingressou no TJRS e é a primeira vez que ela exerce a magistratura. Desde o primeiro até o último, adquiri uma experiência muito grande. A situação de organizar, de presidir o Tribunal do Júri é muito importante. Muitos colegas até dizem assim, a gente se sente juiz depois que faz o primeiro júri. E assim, em 2 meses,
ter feito 8 tribunal do júri, realmente para mim foi muito importante, isso agregou muito para minha carreira. A magistrada destacou o que mais chamou a atenção nesses júris realizados. E o que me chamou bastante atenção foi a colaboração dos jurados, porque muitos plenários do júri deixam de ocorrer por falta de jurados. E em todos esses que fizemos, compareceram número até superior ao mínimo. Então, assim, para mim chamou bastante atenção o interesse dos jurados na participação, foram muito participativos, então isso me chamou a atenção. Agora você acompanha a retrospectiva 2022 com os principais julgamentos do Supremo Tribunal Federal no ano passado. Em outubro, o STF considerou constitucional a lei do município de Marília, em São Paulo, que exige a substituição de sacolas plásticas tradicionais por material biodegradável. Para proteger o meio ambiente, foram editadas diversas leis estaduais e municipais que estabelecem a obrigatoriedade de substituição de sacolas plásticas por material biodegradável. Uma dessas normas é do município de Marília, em São Paulo. Essa lei de 2011 foi questionada na Justiça. O TJ de São Paulo a considerou inconstitucional porque a norma veio de um projeto de lei de autoria de um vereador, quando deveria ter sido iniciada pelo prefeito. Pela decisão, caberia apenas ao município de Marília a regulamentação de uma legislação estadual e não criar leis distintas. A discussão, então, veio parar no Supremo por meio de um recurso proposto pelo Ministério Público de São Paulo. A matéria tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão tomada pelo STF deve ser seguida em casos semelhantes em todo o país. O relator é o ministro Luiz Fux. Ele começou o voto destacando alguns prejuízos causados pelo uso das sacolas plásticas. Eu encontrei um caso interessante em termos de ilustração, mas dramático. Nas Filipinas foi encontrado uma baleia e ela continha 40 quilos de sacolas plásticas no estômago, porque os peixes, eles confundem. Eles acham que aquelas micropartículas de plástico são alimentos. E eles morrem, até para fazer juízo, eles morrem pela boca, não. Os peixes morrem pela boca. 91% do plástico utilizado do mundo não é reciclado. E aqui outros dados, assim, digamos assim, todos os anos são usados até 500 bilhões de sacolas plásticas descartáveis que não são biodegradáveis. Então, o quadro é esse. O relator, então, aceitou os argumentos do Ministério Público de São Paulo, autor do recurso, e assim votou pela constitucionalidade da norma. Trata-se também de normatização que densifica no plano local as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei Federal 12.305, que atribui aos municípios a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados nos respectivos territórios, artigo 10º. Não se vislumbra, portanto, qualquer inconstitucionalidade material na lei do município de Marília, sobre a matéria que trata esse julgamento. Ainda, quanto a eventual conflito com a proteção da livre iniciativa, também não existe violação material à Constituição, tendo em vista que a legislação impugnada não promove a interferência estatal direta no modelo de negócio de atividades empresariais particulares, tampouco representa um impedimento ou limitação significativa ao exercício da atividade econômica. Ao contrário, em tratamento harmônico dos diversos pilares da ordem econômica constitucional, dentre os quais a livre iniciativa e a proteção ao meio ambiente, ao promover a obrigação de utilização de sacolas plásticas biodegradáveis, a opção legislativa municipal se revela legítima ao regulamentar o tema de modo a viabilizar o mesmo desenvolvimento da atividade econômica empresarial de uma forma mais protetiva ao meio ambiente. O plenário acompanhou o voto do relator e assim declarou a lei válida, dando prazo de 12 meses para os estabelecimentos se adequarem. No artigo 3º da lei,
há uma definição legal do que é saco de lixo ecológico, que é aquele, nos termos do inciso 1, confeccionado em material biodegradável ou reciclável. Ou seja, há possibilidade ainda, conforme a legislação ora discutida, do uso do saco reciclado, ainda que o material seja o plástico. Em relação à sacola ecológica, também pode ser confeccionada em material biodegradável, como o saco de lixo, como também através de uma sacola retornável. E os parágrafos correspondentes trazem mais especificações sobre esses 3 tipos de materiais: biodegradável, retornável e reciclado. Também concluí pela integral constitucionalidade da lei. E, por isso, acompanho Sua Excelência o relator, dando provimento, sem embargo, de pontuar que, com efeito, o que estamos a debater aqui é o tripé, que principia na proteção ambiental, passa pela proteção do consumidor e também diz respeito ao importante campo de resguardo da liberdade econômica à luz da ordem econômica constitucional. Aprovada por unanimidade de votos, a tese é constitucional, formal e materialmente, lei municipal que obriga a substituição de sacos e sacolas plásticos por sacos e sacolas biodegradáveis. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Um bom fim de semana para você. Até a próxima.